Olá, galerinha do canal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje iremos falar sobre resistores. Como resistores é um assunto um pouco extenso, vamos dividir essa aula em partes, tá ok? Essa é a primeira parte, nós vamos estudar, então tem muitos assuntos que a gente não pode passar por cima. Vamos ter que rever todos para não ter erro, né? Para ficar mesmo fixado na memória de vocês. Vamos fazer um breve lembrete sobre o assunto anterior sobre eletricidade, sobre o que é tensão, corrente e hoje o assunto que nós estudaremos resistência, tá bom? São as três grandezas da eletrônica: resistência, tensão e corrente. Então, o que é tensão? Tensão é a força que faz os elétrons se deslocarem dentro de um condutor. Ela é representada pela letra E, a unidade de medida é o volt, representado pela letra V. E o que é corrente elétrica? É o fluxo de elétrons, né, dentro de um condutor. É representado pela letra I e a sua unidade de medida é o ampere, representado pela letra A. E o que é resistência? Resistência, que é o que vamos estudar hoje, é a oposição ao fluxo de elétron, né, em um circuito. Ela é representada pela letra R e a sua unidade de medida é o ohm. OHM, na verdade é até o nome da nossa eletrônica, OHM eletrônica, né? É representado pela letra grega, essa letra grega. Vamos lá, pessoal. Resistores, né? Muitos técnicos costumam chamar os resistores de resistência, né? Na verdade, resistência é a propriedade que eles representam, que eles são oposição ao fluxo de elétron, né? Vamos aqui ver rapidinho, vamos à aula aqui, vou para a bancadinha aqui, nós vamos ver como é o resistores, tá? Como é aqueles códigos de cores que às vezes você acha estranho, aquelas tantas cores, né? Nós vamos aprender hoje a ver o valor da resistência de acordo com o código de cores, tá bom? Vou mostrar aqui o significado de cada corzinha, quais são os algoritmos, quais são os multiplicadores, tá bom? Então, qual é a tolerância, né? Qual é a causa de tolerância que faz a tolerância do resistor. Então, vamos para a aula, para a bancadinha, que nós vamos desenhar algumas coisinhas aqui e vocês vão ver, vão fazer com calma e com uma prática para vocês entenderem todo esse assunto, tá bom? Não quero fazer uma aula extensa não para ficar cansativa, então vamos dividir essa aula em partes, tá ok, pessoal? Vamos para a bancada? Muita coisa boa para aprender, tá? Tá aí, pessoal, vamos à aula prática de resistores. Tá aqui o exemplo de alguns resistores, né? Tentar focar melhor aqui. Essas brasinhas que eu coloquei tá acesa, tá? Uma pequena maquete aqui feita com resistores representando churrasco. As brasas, ó, acesa. E qual o segredo dessas brasinhas? Uma pequena bateria aqui de controle de 3 volts, tá bom? Você pode remover aqui que elas apagam. Vou até apagar aqui para não atrapalhar o vídeo, entendeu? Apagou. Deixar aqui do lado. Tá aí, pessoal, exemplos de resistores, né? Vou colocar eles aqui melhor. Resistores. E esses códigos de cores aqui, ó. Você consegue ver aqui direitinho? Se eu tentar ver um pouco escuro, mas vou mostrar aqui no desenho, tá bom? É os códigos de cores. Olha o desenho aqui. Vamos ao desenho, na tabela, para ficar melhor. Os resistores, pessoal, são formados por cores, tá? O primeiro algarismo é essa primeira pastinha é o primeiro algarismo, tá? A segunda é o terceiro. A segunda, né? E aqui o terceiro é o multiplicador. Tá vendo aqui? A ordem é essa. O preto é o 0, o marrom é o 1, o vermelho é o 2, o laranja é o 3, o amarelo é o 4, o verde é o 5, o azul é o 6, o violeta é o 7, o cinza é o 8, o branco é o 9, tá? Dourado e prata são a tolerância, ok? Tá tudo aqui. Essa tabela eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês verem com calma depois, tá? Na descrição do vídeo. Vamos ao assunto aqui para não passar por cima de nada, tá? Vamos ver aqui pelo menos um resistor. Vamos ler aqui um resistor para vocês ficarem fera aí. Os outros vocês conseguem ver depois com a tabela, tá bom? Melhorar aqui a luz para ver, mostrar as cores. Olha aí, pessoal. A primeira cor é marrom, a segunda é cinza, a terceira é vermelha, tá? E a outra é dourada, tá? Essa última, que é a tolerância. Agora, galerinha, para a aula não ficar muito longa, vamos calcular aqui pelo menos esse resistor, tá bom? Primeira cor, algarismo, né? É o primeiro algarismo. Que com essa aqui, marrom. Qual é o valor de marrom? É 1. Segunda cor é o segundo algarismo. Qual é o valor do cinza? Aqui é o cinza. É 8. Terceira cor é o multiplicador, vermelho. Qual é o valor do vermelho? É 2. Então, como é 2, vai ser multiplicado por quanto? 2 é 2. Então é 2, 0. Tá? Vai colocar 2, 0 na frente. Vamos ver como é que vai ficar aqui. 8, né? 1 mais 8. Vezes quanto? 0, 0. 1800. 1K8. Então esse resistor é de 1K8 com tolerância. E com essa aqui, dourado, né? 5% de tolerância.
Esse é o valor do resistor, ok? Deu para entender, pessoal? Depois vocês verem a tabela de cores, tá? Ó, direitinho aqui tem a tabela. Vou deixar a descrição e vocês vão conseguir calcular todos os resistores, tá bom? A gente tem vários tipos de resistores, tá, pessoal? Tem resistores variáveis, aqui, ó. Resistores variáveis, chamam de potenciômetros, tá bom? Resistores fixos, né? Os resistores que eu mostrei para vocês. Tem também os resistores de precisão. De precisão, eles têm mais cores, tá? Geralmente são 6 cores. Quando é de precisão, a primeira cor é algarismo, a segunda é algarismo também, a terceira é algarismo e a quarta é multiplicador, tá bom? E as outras é tolerância e coeficiente de temperatura, tá bom? Depois vocês vão ver esses aí. São usados mais em testes que exigem precisão, tá bom? Vamos calcular em um circuito o valor da resistência, da tensão e de corrente. Vamos lá. Qual é a lei? Vamos ver hoje agora a lei de OHM, que é a lei de Ohm, tá bom? Como a gente falou antes, tensão é representada pela letra E, não é? A corrente representada pela letra I. E a resistência, que é o que a gente está estudando hoje, resistência é representada pela letra R. Como calcular em um circuito qual é o valor da tensão, da resistência e da corrente? Tem uma forma simples, tem um método que não dá para esquecer. É colocar a palavra rei dividida em 3 partes em um triângulo. Vamos fazer bem assim. Desenhar um triângulo e fazer dessa forma, tá bom? Escrever a palavra rei. R de resistência, E de tensão e I de corrente. Então, em primeiro lugar, devemos saber de uma coisa, né? Que uma letra lado a lado com a outra, por exemplo, RI, em matemática, indicará que é multiplicação. No caso, isso aqui vai ser multiplicação, tá bom? R mais I. Então, nós devemos multiplicar os valores, né? Porque é lado a lado. E se uma letra estiver sobre a outra, por exemplo, o E e o R. Se tiver sobre a outra, quer dizer que vai dividir essa de cima pela de baixo. Igualmente, é dividido por R e é dividido por I, para encontrar o valor de alguma dessa grandeza em um circuito. Tá bom, pessoal? Em um circuito elétrico que possui tensão, corrente e resistência, tem algumas particularidades, tá ok, pessoal? Aumentando a tensão, aumentará também a corrente, desde que a resistência fique na mesma. Se aumentar a resistência, também vai diminuir a corrente. Vamos fazer de conta aqui que temos uma bateria aqui de 6 volts, né? Que é a bateria de 6 volts. Vamos fazer o desenho aqui rapidinho, que é a bateria de 6 volts, né? Em um circuito. Aqui tem uma lâmpada de 12 volts. Então, essa bateria de 6 volts e essa lâmpada de 12 volts, né? Com a bateria de 6 volts, essa lâmpada vai acender, mas vai ser um pouco fraca, né? Porque aqui é 12 volts essa lâmpada. Então, por que isso acontece? Porque a corrente é baixa para a resistência da lâmpada. Então, ela vai acender, mas vai ficar fraca, de forma fraca. Então, como fazer para essa lâmpada acender na luminosidade total? Então, deveríamos colocar uma bateria de 12 volts nesse circuito. Então, se colocar a bateria de 12 volts nesse circuito, a lâmpada vai acender de forma total, vai clarear bem, entendeu? Então, se aumentar a tensão, aumenta também a corrente, desde que a resistência seja a mesma. Se eu colocar um resistor, desenhar um resistor aqui, se eu colocar um resistor aqui, por exemplo, de 1K, vai diminuir a corrente que passa por esse condutor. Então, consequentemente, vai diminuir a claridade dessa lâmpada, ok, pessoal? Então, para a mesma tensão, quanto maior a resistência colocada no circuito, menor será a corrente que por ele vai circular. Se eu colocar uma resistência de 1K aqui, por exemplo, né, vai escurecer mais a lâmpada. Se eu colocar um de 2K, vai escurecer mais ainda. Tá entendendo? Então, quanto maior a resistência, 3K, vai escurecer mais ainda. Vai chegar um momento, se eu colocar um de 1 mega, não vai passar nem corrente por esse circuito. Para isso, nós temos que fazer cálculos, para saber qual a corrente que passa no circuito. Pessoal, compreender a lei de Ohm é muito importante para a gente entender, né, para lidar com essas grandezas da eletrônica, com resistência, tensão e corrente. Vamos fazer um cálculo simples aqui, para conseguir encontrar em um circuito qual é a corrente. Por exemplo, vou desenhar um circuito bem aqui. Circuito aqui rápido, de uma lâmpada. Faz de conta que tem um circuito. Aqui uma chavinha. Chavinha aberta, né? Aqui é aberta. Vamos colocar uma lâmpada bem aqui. Aqui uma lâmpada, tá? Aqui, essa bateria, colocar a bateria de 6 volts aqui. E essa lâmpada, vamos dizer que a resistência dela é 2 OHM, 2 ohm, tá bom? Como calcular? Como calcular o valor da corrente que passa quando essa chave fecha? Quando fecha a chave. Como calcular? Vamos usar aquele triângulo que a gente aprendeu, ó. Vou fazer aqui rapidinho o cálculo. Olha só. Rei, né? A palavra rei, ó. E e I. Então, vamos ver quais as grandezas que a gente tem aqui no circuito. O E, que é a tensão, tá aqui já, ó. É 6 volts, não é? E vamos ver qual aqui a resistência, que é o R aqui de baixo. Resistência é igual a 2 ohm.
Não é isso? Então qual que falta? A corrente. A corrente não está bem aqui? Então como é que descobre a corrente? Eu vou ter que dividir a tensão pela resistência. Então a corrente é desconhecida, não é? Então, desconhecida a corrente. Vamos ver como é que faz esse cálculo. O E aqui é o 6, vai ficar 6 volts dividido por 2 ohm, que é igual a 3 ampere. Então, resultado 3 ampere. Então, com essa fórmula bem aqui, é bem fácil descobrir qualquer valor de resistência, tensão ou corrente. Vocês podem fazer com no circuito faltando a tensão, no circuito faltando a resistência, que vai encontrar o mesmo valor. Lembrando que se eu quiser procurar a tensão, por exemplo, nesse circuito, a gente já tem todos os valores, né? No circuito, tá aqui todos os valores. Tem, passar para cá, a tensão igual a 6 volts, a resistência igual a 2 ohm e a corrente igual a 3 ampere, né? Tá aqui. Então, nesse circuito eu vou procurar desenhar aqui também novamente o triângulo, para não esquecer de forma alguma, tá bom? Resistência, tensão e corrente. Tá aqui. Se eu quero procurar nesse circuito achar a tensão, então a tensão é diferente. Como a tensão está aqui em cima, eu vou ter que procurar fazer a resistência vezes a amperagem. Então, vai ser quanto? Ó? O R, quanto é o R? 2. 2 vezes, quanto é a corrente? 3. Vezes 3, igual a 6 volts. Então, tá aqui, ó. 6 volts. Então, qualquer coisa que eu achar que eu procurar nesse circuito, com essa fórmula, eu vou encontrar. Tá bom, pessoal? Eu acho que deu para entender, né? Sim, pessoal. Como a gente vai ter que aprender a desenhar os circuitos, eu vou aqui rapidamente desenhar o símbolo de um resistor, tá bom? Em um circuito, ó. Resistor em circuito pode ser assim, tá bom? Ou então, assim. Esse aqui é o símbolo de resistor comum, tá? Sem ser potenciômetro. E como é que desenha o símbolo quando ele é potenciômetro? Quando é potenciômetro, você pode colocar assim: A, B, C. Aqui muda. Aqui é um potenciômetro, tá bom? Que no caso, como se fosse um desse aqui, ó. Não é um resistor comum, não. Assim, ou então, aqui, ó. Assim. B, A, C. Aqui seria o símbolo de um potenciômetro, tá bom? Vamos desenhar um circuito rapidinho com essas grandezas. Tá aqui a bateria. Já estamos a chave, né? Tá a chave desligada. Aqui vamos colocar um resistor. Vou colocar aqui 3.3K. Bem aqui, a gente pode colocar aquela lâmpada que a gente desenha, já sabe qual é o símbolo. Tá aqui. Um pequeno circuito com o que estudamos hoje, tá bom? Então, estudamos hoje que esse resistor vai diminuir a passagem de elétrons para essa lâmpada. Se eu colocar um resistor variável, vai ficar variando de acordo com o que eu for girando a chave. Pronto, tá aqui esse circuito sem um resistor. O resistor vai ser... Aqui eu coloquei uma bateria de 9 volts, né? Fica melhor para a gente testar a luminosidade aqui. Não coloquei resistor também para diminuir mais aqui a tensão, pois eu coloquei um resistor variável só para testar, tá? Observa como acontece. Se girar para cá, ó, eu vou diminuir a resistência. Então vai acender mais a lâmpada. Se eu girar para cá, tá vendo? Diminuiu o brilho. Por causa que aumentou a resistência. Quando aumenta a resistência, diminui o brilho. Quando diminui a resistência, aumenta o brilho. Deu para entender como o circuito é simples? Como a eletrônica é simples de entender? Dessa forma. Aumentou a resistência, diminui o brilho. Diminuiu a resistência, aumenta o brilho. Assim opera o resistor. Aqui é o resistor variável. Mas o fixo também fica com o brilho que você quiser. É isso aí, pessoal. Valeu aí. Até a próxima aula, tá? Aqui é resistores parte 1. Vai ter a parte 2, parte 3. Eu quero colocar todas as partes para ficar tudo entendido, tá bom? Vamos aprender todos os cálculos com resistores. Valeu, até a próxima aula e vamos revisar, tá? Para ficar tudo entendido, para não ficar dúvidas. Qualquer coisa a gente pode tirar dúvidas depois. Vou deixar o código de resistores, né? A tabela com o código de resistores na descrição do vídeo. Valeu, gente!